Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Sophie Sergi nasceu em 1973, em Pitkas Point, no Alasca, uma pequena aldeia nativa do povo Yupik. A comunidade rural ficava às margens do baixo rio Yukon, e na época em que Sophie nasceu, contava com cerca de 70 habitantes. De acordo com um censo realizado em 2023, esse número subiu para pouco mais de 220 moradores. Pitkas Point fica próxima da cidade de St. Mary's, a aproximadamente 840 quilômetros ao sudoeste de Fairbanks. Desde pequena, Sophie já demonstrava um instinto maternal e carinhoso. Ela era o alicerce emocional da família. Morava com a mãe, Helena, e o irmão mais novo, Alex, de apenas 3 anos, a quem ajudava a cuidar. Sophie também contribuía com as despesas da casa e era conhecida por seu senso de humor peculiar, do tipo que ria das próprias piadas. Mas, acima de tudo, era lembrada por ter um coração enorme. Segundo Shirley Wasuli, uma grande amiga dela, o sonho de Sophie era entrar para a Marinha dos Estados Unidos. Mas esse plano foi por água abaixo quando ela descobriu que sua altura, apenas 1,45 metros, a impedia de se alistar para o cargo que desejava. Determinada, ela decidiu então seguir um novo sonho. Queria ser a primeira da família a fazer faculdade e trabalhar com baleias, formando-se em biologia marinha. No começo dos anos 1990, Sophie conseguiu uma bolsa integral e ingressou na Universidade do Alasca, em Fairbanks. Mas ela sabia que esse novo capítulo da sua vida não seria fácil. A cidade ficava a 5 horas de voo da sua vila natal. E a universidade tinha uma população estudantil 100 vezes maior do que Pitkas Point inteira. Para se sentir mais em casa, Sophie buscou apoio nos Serviços Estudantis Rurais, uma organização dentro da própria universidade, voltada a ajudar estudantes vindos de comunidades pequenas como a dela. Lá, ela reencontrou a amiga Shirley, que também estudava na universidade e trabalhava nesse mesmo setor. As duas sentiam a pressão de serem estudantes indígenas em um ambiente competitivo e urbano. Sabiam que não podiam fracassar. Ambas carregavam o peso de suas famílias e da responsabilidade de garantir um futuro melhor. Como Shirley disse, a gente amava nossa vila, mas nossos sonhos iam além de voltar para lá. Sophie rapidamente se adaptou à nova rotina e levava os estudos muito a sério. Ela não se envolvia em festas, saía pouco e era bastante reclusa. De acordo com Shirley, ela só participava de eventos festivos 1 ou 2 vezes por ano. E mesmo assim, com certo peso na consciência, sentindo a cobrança interna de não decepcionar a família. Porém, em 1992, Sophie teve que trancar os estudos por motivos de saúde. Ela precisava fazer uma cirurgia corretiva no maxilar e um tratamento ortodôntico para corrigir uma sobremordida severa, condição em que os dentes superiores cobrem excessivamente os inferiores. Para conseguir custear o tratamento, ela voltou para Pitkas Point e começou a trabalhar em uma escola da vila, justamente porque o emprego oferecia plano de saúde. Paralelamente, ela também trabalhava como secretária em St. Mary's para ajudar a mãe nas despesas domésticas e com os custos odontológicos. Como os atendimentos médicos ocorriam em Fairbanks, Sophie precisava viajar de avião até lá, a cada poucos meses. Nessas viagens, ela costumava se hospedar no dormitório da amiga Shirley, que ainda morava no campus. A amiga, por sua vez, ficava no quarto do namorado, Noah, em outro prédio. Esse arranjo era comum entre elas e se repetiu no fim de abril de 1993, quando Sophie precisava passar por novas consultas. No dia 23, ela passou por Anchorage e encontrou por acaso uma antiga professora, Valerie Church, que a descreveu como uma jovem brilhante com um futuro promissor. Sophie passou a noite lá e, no dia seguinte, embarcou para Fairbanks. Ela chegou na manhã do dia 24, almoçou com Shirley no refeitório da universidade e depois passaram a tarde juntas conversando no dormitório. Sophie ainda aproveitou para fazer algumas compras na cidade, algo que ela sempre fazia, já que na vila em que morava era difícil encontrar certos produtos. No dia seguinte, domingo, 25 de abril, Shirley ficou no dormitório estudando para provas finais, enquanto Sophie planejava sair com amigos e ir ao cinema. Mais tarde, as duas se reencontraram. Junto com Noah, pediram uma pizza e comeram os 3 no quarto de Shirley. Sophie estava vestindo uma calça de moletom azul da Marinha dos Exulá, um moletom colorido e uma jaqueta escura com zíper. Existe inclusive uma foto tirada naquela noite que mostra Sophie sorrindo com essa roupa.
Por volta da 1 hora da manhã, eles terminaram de comer e se prepararam para dormir. Sophie perguntou se havia um lugar onde ela poderia fumar um cigarro, pois não queria fumar dentro do quarto e também não queria ir lá fora, já que fazia muito frio. Shirley sugeriu o banheiro no fim do corredor, que tinha um ventilador de exaustão, o que ajudava a dispersar a fumaça. Ela mesma já tinha feito isso antes. Sophie então saiu em direção ao banheiro. Shirley e Noah esperaram um pouco, mas acabaram saindo do quarto antes que ela voltasse. Como sempre, Shirley deixou um bilhete avisando que dormiria no quarto de Noah. No caminho até o dormitório do namorado, o casal cruzou com alguns estudantes e, segundo Shirley, um dos rostos que viu ali parecia estranho, alguém que ela não reconheceu. Na manhã seguinte, segunda-feira, por volta das 8h50, Shirley voltou para seu quarto. A porta estava destrancada. Ao entrar, viu que a TV estava ligada, as luzes acesas e a cama arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. A primeira reação de Shirley foi pensar que Sophie havia acordado mais cedo para se arrumar. No andar havia vários banheiros com chuveiros, mas só um deles tinha banheira. Shirley foi até lá e começou a chamar pela amiga. Em resposta, ouviu uma voz dizendo: "Sim, eu estou aqui." Aliviada, ela tomou banho e, antes de sair, deixou um novo bilhete pedindo para Sophie ligar para ela. No entanto, as horas foram passando e Sophie não deu sinal de vida. E aquilo era muito estranho. Ela sempre respondia. Shirley começou a ficar ansiosa, ligou para o consultório da amiga e descobriu que Sophie havia faltado à consulta marcada. Nesse momento, o pânico bateu de vez. Ela começou a procurar por toda parte e perguntar aos outros estudantes se alguém tinha visto Sophie. Enquanto isso, o campus da universidade estava agitado. Muitos policiais haviam aparecido no prédio Bartley Hall, onde ficava o dormitório de Shirley. Um burburinho começou a se espalhar. Um corpo havia sido encontrado no banheiro do segundo andar. Shirley correu até lá, mas foi barrada por um policial. Mesmo assim, insistiu em passar, dizendo que estava procurando por uma amiga desaparecida. O policial começou a fazer perguntas. Quem era essa amiga? Quando foi a última vez que a viu? Como ela se parecia? Enquanto isso, outro policial entrou no quarto de Shirley com ela e encontrou um documento de identidade de Sophie. Ao ver a foto, o investigador confirmou. Era o corpo encontrado no banheiro. O zelador do campus havia achado o corpo às 2h42 da tarde. A vítima estava submersa na banheira, de costas, com a blusa levantada, calças abaixadas até os tornozelos e múltiplas facadas no rosto. Depois, descobriram que ela também havia levado um tiro na cabeça. O corpo estava ali há pelo menos 13 horas antes de ser descoberto. A autópsia confirmou. Sophie havia sido abusada, esfaqueada e assassinada com um tiro a queima-roupa. O projétil foi encontrado indicando uma arma calibre 22, mas essa arma jamais foi recuperada. Ainda que tenham coletado material genético do corpo e conseguido traçar um perfil de DNA, na época o sistema não encontrou nenhuma correspondência. O caso esfriou, e só muitos anos depois é que a investigação teria um novo rumo. Em 1993, cerca de 670 estudantes moravam nos 3 alojamentos principais da Universidade do Alasca. Naquela época, os andares dos dormitórios eram divididos por gênero. Alguns eram exclusivamente masculinos e outros femininos. Eventualmente, esses espaços se tornariam mistos, mas ainda não era o caso. Apesar da separação, era comum que rapazes visitassem suas namoradas nos andares femininos, o que causava pequenos conflitos e reclamações. Um dos problemas recorrentes envolvia as luzes dos banheiros. Qualquer pessoa que estivesse na entrada podia simplesmente desligá-las, deixando quem estivesse tomando banho no escuro. Isso gerava desconforto e, claro, vulnerabilidade. Uma das moradoras do segundo andar, por exemplo, contou à polícia que estava tomando banho por volta de 1h30 da manhã, e embora estivesse no banheiro ao lado do que Sophie utilizava, ela ouviu batidas e vozes abafadas vindas dali. O relato foi fundamental, já que confirmava que algo incomum havia acontecido durante a madrugada. Depois da descoberta do corpo de Sophie, o prédio foi isolado até às 21h da segunda-feira, enquanto autoridades entrevistavam estudantes e vasculhavam o local. Cada azulejo do banheiro foi examinado em busca de fibras, fios de cabelo ou qualquer evidência física. Ainda assim, ninguém relatou ter ouvido um tiro ou gritos, o que levantou questões sobre o momento exato e a forma como o crime foi cometido.
Em uma entrevista concedida anos depois, em 2009, o tenente Lantz, da Polícia Estadual do Alasca, reconheceu que o layout do complexo MBS, que reunia os prédios Bartlett, Moore e Scarland, pode ter prejudicado a investigação. Apesar de as entradas principais terem sido trancadas, o número elevado de quartos, escadas e rotas de fuga internas pode ter permitido que o autor do crime saísse despercebido, ou que testemunhas valiosas nunca fossem identificadas. A morte de Sophie abalou profundamente a universidade. A então chanceler do campus, John Wadlow, ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro, em memória da estudante. Na quinta-feira, 29 de abril, mais de 300 pessoas se reuniram para um culto em sua homenagem no Constitution Park, dentro da própria universidade. O retrato de Sophie, cercado de flores, emocionou a todos, inclusive muitos estudantes que nem a conheciam pessoalmente, mas que se solidarizaram com a tragédia. O clima no campus era de medo, choque e luto coletivo. A sensação de segurança e liberdade que os alunos antes sentiam foi substituída por insegurança. A rotina mudou. O campus agora contava com escolta armada e seguranças patrulhavam 24 horas por dia, acompanhando os estudantes até os dormitórios e salas de aula. Enquanto isso, o corpo de Sophie foi levado de volta para sua vila natal, Pitcairn Point, onde ela foi enterrada ao lado da avó. Para sua mãe, Helena, o luto era dilacerante. Sophie costumava viajar com frequência a Fairbanks para as consultas médicas, e a ausência repentina fez com que ela sentisse instintivamente que a filha ainda voltaria a qualquer momento. A polícia de Fairbanks se mobilizou. O Disque Denúncia ofereceu uma recompensa de os $5.000 por qualquer informação que levasse ao culpado. Dentro da universidade, alguns estudantes queriam homenagear Sophie. A vice-presidente do Grêmio Estudantil propôs a criação de uma estátua ou até mesmo de uma bolsa de estudos com o nome dela. Em outubro, surgiu a ideia de batizar o novo centro de recreação estudantil com seu nome, mas a proposta gerou muita polêmica. Muitos alunos não queriam ser constantemente lembrados da tragédia. A proposta acabou sendo rejeitada. Conforme os meses passavam, o caso começou a esfriar. Sophie não tinha inimigos, não havia ex-namorados ciumentos ou pessoas que guardassem rancor dela. Todos que a conheciam só tinham coisas boas a dizer. Diversas pessoas foram investigadas e eliminadas como suspeitas. No ano seguinte, em abril de 1994, a mãe de Sophie entrou com um processo contra a universidade, pedindo 4 milhões por danos, alegando que a falta de segurança no dormitório havia contribuído diretamente para a morte de sua filha. A primeira advogada contratada pela família acabou sendo substituída depois de afirmar que a culpa era do assassino e não da universidade, o que desagradou a família profundamente. Esse processo, segundo registros oficiais, atrapalhou bastante as investigações, já que a divulgação de documentos sigilosos trouxe à tona detalhes que apenas o assassino deveria conhecer. O investigador Gene McCann, que assumiu o caso por um período, acreditava que Sophie havia sido uma vítima aleatória, escolhida por estar no lugar errado, na hora errada. Ele especulava que o assassino tinha um ódio profundo por mulheres e que provavelmente levou uma arma ao campus com a intenção de cometer o crime. Para ele, qualquer outra garota que tivesse entrado naquele banheiro naquela madrugada poderia ter tido o mesmo destino trágico. Ele também acreditava que o assassino poderia ter sido um aluno do campus, atual ou antigo, e que havia uma boa chance de que essa pessoa tivesse ido embora de Fairbanks após o crime. Jenny chegou a pedir que os estudantes se lembrassem se algum colega apresentou uma mudança repentina de comportamento e que, caso lembrassem de algo, deveriam entrar em contato com a polícia. O tempo passou, mas a polícia nunca desistiu totalmente do caso. Em 2000, a amostra de DNA foi processada novamente com uma nova tecnologia, confirmando que se tratava de DNA masculino. O perfil foi inserido no banco de dados CODIS, mas novamente nenhuma correspondência foi encontrada. Entre 2003 e 2009, diversos investigadores passaram pelo caso. Todos os suspeitos foram sendo eliminados à medida que seus perfis genéticos não batiam com o DNA da cena. A essa altura, o caso era considerado um dos mais frustrantes e dolorosos da história criminal do Alasca. Em 2009, o aniversário de 16 anos do assassinato se aproximava e a polícia decidiu divulgar algumas novas pistas. Eles tornaram públicas informações fornecidas por Shirley,
incluindo os horários e as roupas que Sophie usava. Uma foto dela, vestindo o suéter colorido com que foi encontrada, foi amplamente divulgada, e a polícia pediu que qualquer pessoa que tivesse visto Sophie naquela noite, mesmo que só por um momento, entrasse em contato. Um legista independente revisou o caso e levantou uma nova hipótese. Talvez Sophie tenha sido morta em outro local e levada para o banheiro depois. Embora essa teoria nunca tenha sido comprovada, ela passou a ser considerada possível. Em 2010, o investigador James Stogsdill, do Departamento de Casos Arquivados do Alaska State Troopers, entrevistou novamente Nicholas DeSerio, o ex-colega de quarto de um jovem chamado Stephen Harris Downs, que morava no mesmo dormitório que Sophie, no mesmo período do crime. Nicholas trabalhava como segurança no campus e havia ajudado a preservar a cena do crime. Porém, ele havia sido demitido por posse ilegal de arma no alojamento. Durante essa nova entrevista, Nicholas contou que ele possuía uma arma, mas não era do calibre .22, que foi usada no assassinato. No entanto, ele afirmou que Stephen Downs possuía várias armas, inclusive uma do mesmo calibre e modelo compatível com o projétil recuperado da cena. Mesmo com essa nova pista, a investigação não avançou imediatamente. James continuou atuando no caso até se aposentar, sem conseguir conectar Stephen diretamente ao crime. Mas isso estava prestes a mudar. Stephen Downs havia sido denunciado por comportamentos inadequados no trabalho como enfermeiro, incluindo a administração errada de medicamentos. Por conta disso, foi demitido e denunciado ao Conselho de Enfermagem do Estado do Maine, que o obrigou a concluir um curso sobre limites profissionais. Apesar disso, Stephen nunca havia sido preso e seu DNA jamais havia sido incluído em qualquer banco de dados criminal. E até então, aquela amostra de DNA coletada do corpo de Sophie nunca havia sido comparada com a dele. Foi quando a polícia do Alasca solicitou apoio da Polícia Estadual do Maine. No dia 3 de fevereiro de 2019, investigadores bateram à porta de Stephen para conversar. Ele disse que se lembrava do assassinato de uma jovem no dormitório da universidade, mas afirmou não conhecer Sophie e nunca ter tido contato com ela. Quando os policiais mostraram uma foto, ele disse apenas que a reconhecia dos cartazes que foram espalhados no campus na época. Stephen alegou que morava no terceiro andar do dormitório, mas passava a maior parte do tempo com a namorada, que vivia no quarto andar. Segundo ele, nunca sequer havia estado no segundo andar, onde o corpo de Sophie foi encontrado. Ele afirmou que naquela noite estava com a namorada e chegou a sugerir que o culpado poderia ser um dos soldados da base militar de Fort Wainwright, alegando que era comum vê-los nos alojamentos da universidade. Antes de encerrar a entrevista, os policiais voltaram a mostrar fotos da vítima. Stephen manteve a versão de que não a conhecia e classificou o que aconteceu como horrível. A polícia, então, passou a monitorá-lo discretamente, tentando recolher algum objeto descartável que pudesse conter seu DNA. Um copo, um guardanapo, qualquer coisa. Mas não conseguiram. Diante disso, no dia 14 de fevereiro de 2019, a polícia do Maine executou um mandado de busca para coletar oficialmente uma amostra de DNA de Stephen. Enquanto isso, o laboratório do Alasca havia enviado a amostra original da cena do crime para o laboratório criminal do Maine, que ficou responsável pela comparação. O resultado foi conclusivo. As amostras eram compatíveis. O DNA de Stephen Downs batia com o DNA encontrado no corpo de Sophie. 26 anos após o assassinato, a polícia finalmente identificava o autor do crime. Stephen foi preso no dia 15 de fevereiro de 2019, acusado de assassinato em primeiro grau e abuso sexual. Ele foi extraditado para o Alasca para aguardar julgamento. O julgamento começou apenas em 2022. Stephen foi considerado culpado em fevereiro daquele ano, e no dia 27 de setembro de 2022 foi sentenciado a 75 anos de prisão. Durante o julgamento, a promotoria destacou a ousadia do acusado, que cometeu o crime em um banheiro público dentro de um campus universitário. A promotora havia pedido inicialmente 87 anos de prisão. Já a defesa argumentava que Stephen, na época do crime, era apenas um jovem de 18 anos, longe de casa pela primeira vez, que bebia, usava maconha, festejava bastante, mas ainda assim conseguia manter boas notas. A defesa queria uma pena de no máximo 20 anos e reforçou que Stephen seguia afirmando sua inocência. Segundo eles, ele era muito querido no campus, principalmente pela namorada da época, e jamais teria cometido algo assim.
Pelas leis do Alasca, Steven pode pedir liberdade condicional após cumprir um terço da pena, ou seja, após 25 anos. Durante a sentença, o juiz foi firme. Declarou que não havia nada que o tribunal pudesse fazer para reparar o dano causado por Steven. Disse que Sophie teve a vida interrompida de forma cruel e que o réu não demonstrou qualquer empatia ou respeito pela vida dela. Além de tirar Sophie do mundo, Steven também roubou da família dela a chance de continuar vivendo ao seu lado. A mãe de Sophie faleceu em 2021, antes do julgamento, mas após a prisão de Steven. O irmão dela, Alex, afirmou que o veredito de culpado trouxe um sentimento de alívio. Em suas palavras, open quote, em datas especiais, minha mãe simplesmente começava a chorar e rezar. E eu sempre dizia a mim mesmo, um dia eles vão encontrá-lo. Ninguém consegue se esconder para sempre. Close quote. Em 2025, Steven entrou com um recurso para tentar anular a condenação. A defesa alegou que a técnica forense usada para identificar o DNA de Steven deveria estar sob supervisão constitucional, já que foi baseada em dados genéticos coletados de forma voluntária por uma parente dele, e não pelo próprio acusado. Mas o governo rebateu dizendo que não houve qualquer violação de direitos, já que a tia de Steven autorizou voluntariamente o uso de seu DNA ao inseri-lo no banco GEDmatch, que deixa claro que os dados podem ser acessados por autoridades. E, de qualquer forma, o próprio DNA de Steven foi coletado legalmente depois, e a comparação confirmou a compatibilidade com a cena do crime. Até o momento, não há decisão final sobre essa apelação. Steven continua preso no Alasca, cumprindo sua pena. Não há nenhuma informação oficial de que ele tenha sido libertado ou que o recurso tenha sido aceito. E esse é mais um caso solucionado graças à genealogia forense, uma das ferramentas mais revolucionárias da investigação criminal atual. É impressionante como crimes antigos que pareciam sem solução estão sendo desvendados graças a essa tecnologia e devolvendo um pouco de paz para famílias que já haviam perdido a esperança. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse caso. Não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal.